CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa de Altivo Panfiro, irmão nosso que conviveu conosco e que ele está sempre aqui de braços abertos a acolher a todos nós. Temos, porventura, alguém hoje aqui pela primeira vez? Então, todos já conhecem um pouco da doutrina espírita, isso é muito bom. Hoje, nossa palestra é do Livro dos Espíritos, que será da questão 686 a 694. E está sobre a responsabilidade do nosso querido irmão Fábio Branco, o qual desejamos as boas-vindas ao CEAP e que nosso querido Mestre Jesus te envolva na sua exposição. E o nosso querido irmão Michael, ele falará para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 19 a 21, no apoio ao passe. Então, nós, aqui no CEAP, para nós divulgarmos a doutrina espírita, nós temos vários cursos. Cursos esses que oferecem na singeleza, na participação de cada um, estando aqui, e as perguntas, muitas das vezes, nós ficamos em dúvida, o palestrante fala alguma coisa, ele não pode parar para nos orientar, assim, pormenor, assim, na parte pormenorizados. Então, o que é que nós fazemos? Nos cursos, nós temos a troca de ideias. Então, nós temos vários cursos, principalmente das obras, e outros também, de André Luiz, Dona Ivone, nosso querido irmão também, Leon Denis. Então, é só comparecer, falar com os nossos diretores e eles vão nos colocar no curso certo, de acordo com o nosso grau de entendimento. Então, é só comparecer à casa e iniciar o nosso, vamos dizer, aprendizado da doutrina espírita. Doutrina essa esclarecedora, doutrina essa que não tem chefe. Vocês podem observar que hoje eu estou aqui, amanhã é outro irmão, como nos cursos também, ora é uma pessoa, depois é a outra, todos nós apenas com um ponto de vista, levar a orientação trazida pelo nosso querido irmão Allan Kardec para todos nós, para o planeta Terra. A doutrina espírita está a cargo de qualquer um que queira obter essas orientações, os pormenores da vida de encarnados, os pormenores da vida de desencarnados. De onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. A doutrina espírita esclarece para nós detalhes, para que nós não ficamos soltos. O que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida, afinal de contas? E então, aqui, na doutrina, nós aprendemos os propósitos da vida nossa aqui no planeta. Então, uma outra coisa também que nós pedimos é para que os celulares, desligar os celulares, porventura, se temos alguma responsabilidade que não pode deixar o celular desligado, é só não deixarmos ele em estado de vibracol, para que não venha se tirar a atenção do nosso querido expositor. Falando em atenção, nós prestávamos bastante atenção no nosso expositor, que nós já ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim: caramba, você estava falando para mim. A gente nem sabe o que a gente falou. Nós estudamos para a palestra e chegamos aqui, os espíritos utilizam esse nosso conhecimento para levar informação a cada um de nós. E tirar, muitas das vezes está tirando dúvidas nossas, e o expositor nem sabe, ele apenas está levando através da intuição e da inspiração dos nossos amigos espirituais, que são os patronos aqui da casa. Uma outra coisa também é sobre as doações. Quando a gente for fazer as compras,
Nós temos aqui várias cestas básicas que nós doamos através de doações de todos. Então, a gente for fazer uma compra, pegar um produto não perecível, adicionar no nosso carrinho, para que nós possamos também auxiliar aqui o nosso SEAP para sustentar e fortalecer a bolsa desses nossos queridos irmãos. Uma coisa que Jesus sempre prega para nós é fazer ao próximo, o bem ao próximo constantemente, que é a caridade. Uma outra coisa também que nós temos aqui é o atendimento fraterno. Aquele que, porventura, está com problema, precisa conversar com alguém, no final da nossa reunião, é só ficar sentado no seu lugar, que um médium totalmente responsável, ele comparecerá à pessoa e conversará com a pessoa, orientando dentro do que a doutrina pode oferecer ao nosso querido irmão. Uma outra coisa também, muitas das vezes, se nós não quisermos, estamos em casa. Ao invés de ir assistir novelas, os nossos jornais ultimamente estão meio duvidosos, então não tem um curso bom para a gente ver, etc. Temos o site aqui do SEAP, que é Centro Espírita Altivo Panfiro.com.br. Aí nós acessamos todas as palestras, muitas lives que nós já temos, e ficamos ali nos ilustrando através de uma hora e pouco. Só que, quando nós escrevermos Panfiro, o Firo é PH, Panfiro, por causa do nome do nosso querido irmão, que é o nosso presidente da casa. Assim sendo, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo para iniciarmos a nossa tarefa do dia. Que o item 10 diz para nós: bem-aventurados os que são misericordiosos, do item 19 ao 21, que o 19 nos diz assim: é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Esse é o título, subtítulo. E o 19 nos diz: ninguém, sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Resposta: certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada, ao mesmo tempo, a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Quem colocou para a nossa mensagem é São Luís, Paris, 1860. E o item 20 nos diz: é repreensível observar as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Resposta: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitamo-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é,
para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Essa informação é São Luís, Paris, 1860. E o item 21 nos diz: haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Resposta: essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros as conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Está essa informação, nosso querido irmão, São Luís, Paris, 1860. Assim sendo, vamos fazer a nossa prece inicial e elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, levando o nosso pensamento aos mentores da casa, ao nosso querido irmão Altivo Panfiro, que nos acolhe com muito amor e carinho e pede sempre para que nós possamos observar sempre as informações que nossos queridos irmãos vão passando para nós, irmãos desencarnados que estão aqui presentes, nos fortalecendo. Vamos manter a nossa sintonia com esses irmãos, para que eles possam intervir junto a Deus para nós, trazendo sempre a salutar saúde carnal e espiritual para nós, fortalecendo sempre a cada um de nós, pedindo a Jesus que interfere para que nós possamos cada vez mais nos fortalecer dentro desse ideal que Deus tem para cada um de nós, que é a nossa saúde moral. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos no Livro dos Espíritos falar hoje sobre a lei de reprodução. Nós vamos ler 3 questões para nós, que são os 3 títulos que tem da lei de reprodução, para que o nosso, e depois passar a palavra ao nosso querido irmão. Então, o primeiro título é População do Globo. A questão 686 diz assim: a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Resposta: isto é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Outro título: Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há, neste momento, raças humanas que, evidentemente, diminuem. Chegará um tempo em que terão desaparecido da Terra? Resposta: é verdade, mas é que outras tomaram o seu lugar, como outras tomarão o vosso lugar um dia. E o outro título é Obstáculos à Reprodução, e a questão 693, que nos diz: as leis e os costumes humanos, que têm como objetivo ou efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? Resposta: tudo que entrava a natureza em sua marcha é contrária à lei geral.
Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão Fábio Branco e nosso querido Mestre Jesus o envolva nas suas vibrações, trazendo as suas informações para cada um de nós. Obrigado. Ficou bom, filha? Acho que ficou, né? Bom dia. Mais uma vez estamos aqui. Parece que esse trio aqui, né? Que é... Enfim, já somos sócios. Vir à casa de Altivo Panfiro é sempre um prazer. E hoje eu vim meio que preparado, eu vim aqui com o meu óculos, meu sonho era comprar esse óculos em pequenininho assim, só que acho que eu comprei um errado, eu comprei para muito perto, então eu vou ter que fazer assim, tá bom, gente? Não estranhem. Nós vamos hoje falar da lei de reprodução, da 686 a 694, como foi dito. E a lei de reprodução, ela faz parte de um conjunto de leis, que são as leis maiores, que são as leis divinas. E, só para relembrar, né, nós temos a primeira que se lei, é a lei divina, ou natural, propriamente dita. E, como lei natural, abrange tudo aquilo que não é artificial. E o que é artificial, feito pelo homem, sendo natural, feito ou por Deus, ou por uma inteligência suprema, ou por uma força cósmica, aí cada um vai dar o nome que quiser. Eu prefiro falar, como disse João, e como diz Divaldo também, enfim, Deus é amor, não é? Deus é amor. Para mim, a lei divina ou lei natural é criação do amor. É claro que discutir Deus é uma coisa que nós não temos ainda a capacidade para isso. É até uma crítica, né? Que o espírita tem resposta para tudo. Não tem. Aliás, seria muita pretensão nossa ou de qualquer pessoa chegar ao ponto de dizer, não, eu tenho conhecimento e quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente percebe, como disse Sócrates, que não sabemos nada. Ainda estamos muito mais próximos da origem do que do final. Tá, lei divina ou lei natural, lei de adoração. Aí justamente está, né? Por que adoração? Porque existe sim algo que está acima de nós, que é esse amor, que é esse Deus. Então, não é da nossa capacidade termos o conhecimento de todas as estruturas. E é sim uma questão de humildade. Entendermos que a nossa inteligência é limitada e que existe uma inteligência suprema que nós vamos adorar. Adorar não no sentido de idolatria ou de achar que... Não vamos falar de Deus, vou falar agora do outro, né? Eu tenho uma idolatria por aquele presidente da casa espírita, ou eu tenho uma idolatria por aquele ator, eu tenho uma idolatria por aquele autor, por aquele artista, né? O problema da idolatria é que às vezes a gente não enxerga os erros, e enquanto nós somos limitados, nós ainda temos erros. Então, quando a gente idolatra, é perigoso porque pode ser que a gente não consiga enxergar as limitações que todos nós temos. Repito, estou falando agora da idolatria que nós colocamos no homem. Não estou falando dessa lei de adoração que é Deus, que é a perfeição. Aí é outra coisa, porque aí é amor, tá? Divino ou natural, adoração, lei de trabalho. O problema é que cada lei aqui dá uma palestra, né? Por que trabalho é uma lei? Porque para nós
uma sociedade latina, né, que sofreu aqui com a escravidão no século XVI, XVII, XVIII até o XIX, e a escravidão não é privilégio do Brasil, nem do século XVI, a escravidão é da antiguidade. Os gregos, os romanos, os próprios africanos já cometiam esta crueldade, não é? E enquanto a lei de trabalho, para nós que vivenciamos a escravidão, o trabalho é um pesar. Para muitos de nós, trabalhar é uma coisa ruim. Não é, trabalhar é uma coisa divina. Construir, progredir, é uma atividade divina. É claro que, não é? Quando você utiliza, a escravidão é um exemplo disso, você utiliza a sua autoridade ou a sua força para exigir o abuso, não o uso, aí sim é um erro, tá bom? Então a escravidão é o abuso do trabalho, é o abuso de exigir de alguém a sua força de trabalho. A lei de reprodução, sim, a reprodução está na natureza. A lei de conservação, se a gente... existe até um ditado, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, né? É claro que sem o apego, mas eu tenho que conservar. É o meu corpo. A minha primeira casa é o meu corpo. Então, se eu pinto a minha casa no final do ano para que faça aquele rito de passagem para um novo ano e a coisa vai ser melhor, não nos esqueçamos, a nossa primeira casa é o nosso corpo. Cuidemos bem dele, não é? Para que a gente possa ter a certeza que estamos caminhando, que estamos progredindo, porque a lei de progresso também é uma lei. Então, conservação, destruição. Poxa, mas como é que pode? A lei de conservação é uma lei, mas a lei de destruição também é sim. Sim, a renovação é cíclica. A renovação é constante. E a gente tem um outro avesso à renovação, né? Não é à toa que a preguiça é um vício capital. Por quê? A gente tem uma dificuldade com o novo. A gente tem uma aversão àquela mudança. A gente está acostumado sentadinho ali no cantinho. Mas não nos esqueçamos. Tudo é para o bem, para o belo e para o justo. Se chegou a mudança, não tenhamos tanto aversão, não. Pode ser que, a princípio, caramba, isso não vai ser legal. Lá na frente a gente vai perceber, puxa vida, se eu não tivesse tanta aversão lá no começo, se eu não tivesse tanto preconceito, eu teria muito mais cedo percebido a verdadeira utilidade deste processo de mudança, que é um crescimento. Então, destruição também é uma lei. Sociedade. Se estamos aqui em sociedade, em reunião, não estamos numa ilha isolados, é porque se a lei máxima é de amor, ela preconiza isso, a convivência. Viver é fácil. Isso aqui é artificial, natural, não sei, é natural, né? Tá, esta plantinha está vivendo, está crescendo, tem fluido vital, não é? Agora, conviver que é a nossa tarefa. Conviver junto, no atrito, aparando as arestas. Está aí o casamento, está aí a família, para que a gente possa aparar as arestas nesta convivência. Por isso a lei de sociedade. E aí chegamos à lei de progresso. E como é que a gente está utilizando esse progresso? A gente vai ver aqui embaixo como é que a gente está utilizando esse progresso, porque também é uma lei natural. A lei de progresso, o progresso, como diz Leon Denis, é constante. Poxa, Fábio, olha aí a guerra, como é que pode esse negócio? É claro que ele não é assim.
né? O progresso, ele vem, aí tem uma quedazinha, aí continua, aí outra queda, né? E, por incrível que pareça, são essas quedas que dão uma alavancada. Primeira Guerra, Segunda Guerra, houve um avanço muito grande na tecnologia, na medicina. É a necessidade. Lei de igualdade, embora isso nós percebemos que estamos muito longe disso tudo, né? A lei de igualdade. Liberdade é outra complicada lei, mas que faz parte da lei divina. Alcançaremos, da mesma forma que a igualdade, né? A gente, como eu disse, né? Daria aqui um outro encontro nosso para discutirmos a igualdade. A liberdade também, que venha a ser a liberdade, que venha a ser a igualdade. A democracia que foi criada lá na Grécia, excluía a mulher, excluía o escravo, excluía o estrangeiro. Então, que igualdade é essa? Que liberdade é essa? É o começo desse processo. Hoje em dia a gente pode falar em liberdade, a gente é livre realmente? Eu saio à rua, eu tenho liberdade de ir a qualquer lugar, a violência não me prejudica um pouco? Eu tenho liberdade, financeira, eu tenho um salário digno que eu possa fazer assim, viver com dignidade? Mundo de provas e expiações. É claro que num mundo de regeneração, e ainda melhor ainda, nos felizes e nos divinos, a liberdade e a igualdade vai ser muito maior. E chegaremos a uma igualdade assim, não, vamos dividir a riqueza. No caso desse mundo nosso, se nós dividimos a riqueza um pedacinho para cada um, como é que seria isso? Está aqui também no Livro dos Espíritos. Talvez não conseguíssemos atingir ao progresso. Por quê? Será que... E aí, lembrando de Jesus dos talentos. Me deu um talento, me deu 2, me deu 3. O que eu estou fazendo com esses talentos? Eu estou aproveitando? Não, porque nós somos diferentes. Então é meritocracia? Sim, é meritocracia. Opa! Meritocracia, sim, eu sou pela meritocracia, mas contando que a origem, a base, a linha de partida seja igual. Aí sim é meritocracia. Não dá para falarmos em meritocracia se eu tenho um filho que estuda num colégio Santo Agostinho da vida e o outro eu vou colocar num colégio público. Então, a base não é a mesma. Com certeza, meritocracia não vai valer aí. Repito, é um debate longo. Sim, e a última lei, justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Não há justiça se não houver amor. E a caridade, como já falamos aqui, vamos fazer a caridade, né? Porque o espírito é muito bonzinho, né? O espírita faz caridade. Claro que eu não estou vendo aqui o coração de ninguém, estou falando por mim. Repetindo Paulo de Tarso. O bem que eu gostaria de fazer, eu ainda não faço. O mal que eu não gostaria de fazer, eu ainda faço. Então eu estou lendo aqui, estou passando para vocês, né? Como disse a Galhardo, né? Vamos observar o entendimento que o nosso irmão está trazendo, tal. Quem primeiro está observando sou eu. Olha, o ouvido mais próximo dessa boca que fala. Então, eu sou o primeiro que estou aqui tentando absorver, passar pelo sentimento para chegar na atitude. Não é? Então, o espírita, muito menos o Fábio, ainda utiliza a caridade muito na ação como uma prática. É claro que, com o tempo, a gente vai adquirir o amor e aquilo vai ser automático. Da mesma forma que o corpo tem o seu automatismo, o nosso sentimento, o de amor, também vai ser no automático.
aí com certeza esta lei de igualdade, esta lei de sociedade, esta lei de liberdade, esta lei de progresso será bem melhor. Porque a lei de destruição não será em abuso. Nós não apenas usaremos o trabalho, usaremos a lei de conservação, a lei de reprodução para o uso e não para o abuso. Ok, então vamos à nossa primeira pergunta, a 686. E parece que eu vou conseguir ler sem o óculos. Vamos lá. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Olha só, antes eu quero situar. É importante que a gente sempre se situe no espaço e no tempo. Porque Kardec, um cientista do século XIX, um homem ligado à educação, qual era o momento que ele vivia? Qual era o espaço que ele vivia? Qual era o tempo que ele vivia? Lembrando que a França do século XIX, começo do século XX, era o que são os Estados Unidos de hoje. Tudo que é de conhecimento, o que é de moda, tudo que é de avanço, a França estava adiante. Provavelmente, a codificação, que para Kardec é muito mais filosófica e cientista do que religiosa, vamos explicar por quê. E por que o caráter religioso, que quando vem para o Brasil a gente vai adquirindo. Porque no século XIX e no século XVIII, a gente viveu, filosoficamente falando, o chamado iluminismo. E o que seria o iluminismo? Iluminismo de iluminação, de luz. Paris não se chama lá a cidade luz, não é por causa da iluminação elétrica, não. Também tem muita luz lá, né? E é muito bonita. Mas esta cidade luz, como Roma, cidade eterna, Paris, cidade luz, é justamente por causa desse entendimento, este conhecimento que vai surgir primeiramente na França no século XVIII, 1700 e alguma coisa, século XIX, 1800 e alguma coisa. Kardec é filho disso. E que iluminismo é esse? Aí a gente vai um pouquinho atrás, 1300, 1400, 1500, anos do renascimento. Renascimento de quê? Renascer alguma coisa. Antes disso, Idade Média. Antes da Idade Média, Idade Antiga. E o que existia aqui nessa Idade Antiga? As grandes civilizações clássicas, romanas e gregas. E aqui na Grécia, também já falamos aqui, berço da civilização greco-romana, judaico-cristã, que é o nosso lado ocidental do mundo, onde surge lá a filosofia. E o que vem ser a filosofia? O conhecimento onde aquele pensamento mitológico, que tudo acontece porque os deuses querem, foi sendo questionado. Tá, então aqui na Grécia a gente vai falar assim, olha, esse pensamento mágico não serve não, tem que ter razão, a filosofia é isso, não é? Então vamos adiantar, passamos para a Idade Média. E o que aconteceu na Idade Média? Domínio da Igreja. Por quê? Lá na Idade Antiga houve o Império Romano, onde nasceu lá, saiu do judaísmo, o cristianismo. O Império Romano, percebendo que aquilo era uma coisa que não tinha como exterminar, abraça o cristianismo, vai fundar a Igreja
católica. Católica significa ecumênica, pretendia fazer um resumo de todas as religiões, e isso vai, na Idade Média, dominar principalmente esse lado que nós vivemos do mundo, que é o mundo ocidental. 1000 anos de abandono daquela filosofia que buscava um certo entendimento, e na Idade Média passamos 1000 anos valorizando a divindade, mas valorizando de que forma? De uma forma autoritária, de uma forma onde não se questionava. Por quê? O poder da igreja não permitia. São os dogmas que a gente vivenciou, e a gente pode falar a gente sim, porque somos espíritos passando por todas essas fases. Então vivenciamos 1000 anos de opressão na Idade Média, onde a igreja chegava, olha, tudo é divino. Então a arte, a música, a literatura, a pouca filosofia que existiu com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, vai ser baseada nessa história. Ok, né? Então, Idade Média. Mas eu falei que houve aqui um renascimento, para depois chegar no iluminismo. Então, renascimento. Se é renascer, é nascer novamente. E nascer o quê? O que existia aqui na Idade Antiga. Criticando tudo o que existiu na Idade Média, vamos reviver aquela filosofia grega. Então, aqui no Renascimento, a gente vai começar a valorizar novamente aquilo que valorizávamos na Idade Antiga. A urbanização, abandonando um pouco esta coisa que tudo é divino. Valorizando o quê? O homem, a razão. Então existe aqui no Renascimento uma certa crítica daquele pensamento medieval, daquele pensamento que tudo viria de Deus, daquela forma opressora. E depois do Renascimento vem o quê? O Iluminismo, que é uma radicalização desse pensamento. Porque enquanto no Renascimento existia assim, olha, o homem é a razão de todas as coisas, o que já teria sido dito lá na Grécia, pelo filósofo chamado Górgias. No Iluminismo, há uma radicalização. Por que radicalização? Porque no Iluminismo, a igreja vai ser praticamente abandonada. E na França, falando agora da França para chegar em Kardec, lembramos de Napoleão. Napoleão, 1799, todo o começo do século XIX, 1800, pouco depois vem toda a codificação, segunda metade do século XIX. E o que Napoleão se caracteriza? Pelo um abandono. Ele é a estrutura de poder. A Igreja Católica não manda aqui na minha monarquia, né, no meu império. Sim, Napoleão perdeu a guerra para a Inglaterra e tal, toda aquela questão. E houve um certo, não digo retrocesso, mas a Igreja, com o advento das repúblicas, depois o império volta, depois volta a república, a França politicamente é sempre um negócio complicado. Mas a igreja ainda tem um certo poder que vai aparecer no filme Allan Kardec. Kardec questionando o conhecimento lá na sala de aula, aí vai entrar um padre, aí Kardec discute com o padre. Então, é este momento que Kardec vive. O momento do iluminismo, que é a busca da razão, que é a busca do entendimento de um conhecimento científico não atrelado
a um conhecimento religioso, dogmático. Este é o momento que Kardec vive. Uma outra coisa muito importante para a gente começar a ler e entender com mais propriedade. No século XIX, começo do século XIX, final do século XVIII, 1790 e alguma coisa, Charles Darwin, já ouvimos falar do darwinismo, da evolução das espécies. O que disse Charles Darwin? Olha, o homem não vem de Adão e Eva, como está lá na Bíblia, como toda a Idade Média a gente estudou, todo esse tempo a gente aceitou. A doutrina espírita compreende sim, aceita sim, a Bíblia tem lá a sua veracidade, mas muita coisa na Bíblia é metáfora, é uma comparação, é uma figura para que a gente pudesse entender o momento. Adão e Eva têm um propósito, tá? Aí a gente vai ver lá no livro A Caminho da Luz, todo esse processo, tá bom? Por isso que é interessante a gente ter esta vontade de conhecer. Por quê, gente? Não vai ser a política que não vai nos dar a liberdade. O que vai nos dar a liberdade é a educação, é o conhecimento. Desculpe, né? Repito, eu sempre vou falar de sexo, droga e rock and roll. Na casa espírita, se a casa espírita é uma casa científica, filosófica, a gente pode falar de tudo, com 2 R's e um A. Respeito, responsabilidade e afeto. Como um professor, como um palestrante, eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para falar os itens. Agora, o que a gente vai seguir é a minha cabeça. Eu estou aqui com a codificação, trazendo a minha interpretação. Fábio, legal, gostei. Gostei de 10% do que você falou. Legal, fique com 10%. 90% eu já tenho livre-arbítrio para avaliar se é certo e se é errado. Não é isso que a doutrina quer? Que a gente, pelo entendimento, busque a liberdade? Nós não estamos mais aqui para chegar, eu vou na casa espírita e o palestrante ou o presidente da casa espírita diz que eu vou fazer isso aqui vai me salvar. Não, nem os espíritos dizem isso. Por quê? Porque nós já temos livre-arbítrio. Nós já temos uma condição de entendimento da lei, de nível de consciência para saber o que é certo e o que é errado. Então não venhamos colocar como fazíamos lá atrás. A culpa é do diabo, eu não tenho culpa disso não. Foi o diabo que me atentou. Não vamos falar que a culpa é do obsessor, não. Obsessão é sintonia, não é? Se eu estou sintonizando na faixa, aí é um problema meu, tá? Ok, o que vai nos libertar é a educação. Por isso a gente vem para cá entender, por isso a gente vem para cá estudar. Por isso a gente vem para cá adquirir conhecimento. Tá legal, mas para que eu estou adquirindo esse conhecimento? Uma coisa é a cultura, outra coisa é a inteligência, outra coisa é a sabedoria. Inteligência é a capacidade que eu tenho para absorver. Cultura é a quantidade que eu absorvo. E sabedoria, como estou usando esta inteligência e esta cultura. Porque se eu continuo achando que eu sou um palestrante espírita, que eu tenho conhecimento da doutrina, que eu vou falar aqui para vocês a verdade absoluta, está me faltando a maior virtude, a humildade. Dita por Jesus, dita por Sócrates, dita por todos os grandes filósofos que passaram aqui para nos dar exemplo. E na codificação,
Se eu achar que eu sou mais importante que aquele camarada que está lá fora passando lá por uma prova ou por uma expiação morando na rua, eu não estou entendendo a doutrina espírita. Porque eu posso me surpreender ao desencarnar, chegar lá e encontrar aquele camarada que era um morador de rua com uma luz muito maior que a minha. Como é que pode isso? Simplesmente ele escolheu. Ele escolheu aquela prova, não, né? Mas eles, sim, se fosse expiação, teria uma situação necessária. Mas a prova é a escolha. Ele escolheu passar por aquela prova. E a gente, como é que pode? Eu estava lá fazendo palestra, fui médium 40 anos, estudei, parará, papapá. Sim, faltou sentimento. Porque eu tive o entendimento, eu tive a cultura e não tive a sabedoria para utilizar todo esse entendimento da lei. Nos situamos aqui com Kardec, não é? Darwinismo, a evolução, que dizia o que? Olha, o homem vem do macaco? Não, é um erro. O homem não vem do macaco, o tronco é comum. Gente, não pode, como é que pode? A gente veio de um animal. Gente, nós estamos falando de matéria, nós estamos falando de corpo. Nós somos espíritos nos utilizando da matéria. Então o tronco é comum, que é do primata. Aí aqui no tronco comum, para cá saiu o macaco, os pongidais, né? Uns nomes que a gente aqui não interessa. E para cá somos o homo, aí vem o australopithecus, os pitecantropos, não sei o quê, até chegar no sapiens sapiens, que somos nós. E vamos continuar evoluindo. E aqui diz, mas eu posso adiantar, que nós seremos um dia um cabeçudo, com um olho só. Verde, talvez, não sei. Mas esse é o ET. Por que não? Por quê? Cabeçudo, porque teremos uma inteligência para que nós tenhamos um cérebro que comporte toda essa inteligência. Poxa, Fábio, um ET feio para danar. Será que se um australopithecus entrasse aqui agora e achar a gente bonito? Não, porque para ele o parâmetro de beleza era aquilo que ele vivia. A natureza não dá saltos. A gente não vai virar ET da noite para o dia. Eu estou falando aqui chutando, né? Mas o tal do siso, que tem gente que já não nasce mais. Não é? O tal do apêndice, que muitos dizem que só serve para dar apendicite. É claro que talvez exagerando, né? Mas é notório que a matéria vai evoluindo. Por quê? Porque não diz lá que o espírito vai intelectualizando a matéria, é outra coisa que a gente não entende. Aliás, quanto mais a gente estuda, mais a gente não entende. Por quê? Como é que se dá isso? O espírito vai intelectualizando a matéria, então quer dizer que essa matéria vai se sutilizando, ela vai ficando rarefeita, até um dia que se confunde. Em mundos superiores, como é que vai ser isso? Não sei. E não tem nenhum problema. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho aqui agora. Eu vou ficar preocupado, como é que vai ser? A gente vai descobrir depois. Quando vier a quarta revelação, a quinta revelação. Não é isso? Claro. Se tiver a primeira, a segunda, a terceira, quando tivermos nível de consciência melhor, da mesma forma que o celular deixei no carro, mas se eu desse o celular para o australopithecus, ele ia, plum, engolir. Eu sou do tempo que eu ia para uma cabine telefônica, ligava para Nova Friburgo, que é aqui pertinho, esperava a ligação completar, aí a telefonista chamava. Hoje você pega um celular, fala com os Estados Unidos, vendo lá o meu primo lá, e de graça. E a velocidade da tecnologia, cada dia mais, 5G, 6G, tá. Progresso. Aonde esse progresso está nos levando? O que está nos faltando para que a gente possa chegar na regeneração? Se a gente já está indo à Lua, está indo a Marte, mas ainda tem gente morrendo de fome.
Será que a comida não é suficiente, como diz aqui? Então vamos lá, já nos situamos. Eu prometo que eu vou terminar hoje o tempo todo. Vou até o final. Vamos lá, gente, olha. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza. Resposta. Isto é evidente, pelo tudo que nós conversamos aqui, né? Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ah, tá. Se não existisse aqui o mundo corporal, sim, nós seríamos espíritos, nós íamos evoluir, não sei como, mas os espíritos iam encontrar uma condição de evoluir diferente de se utilizar desse corpo aqui. Mas isso daí é papo para os espíritos evoluídos. Eles preferiram, não, vamos montar um corpo ali bacaninha, né, para que a gente possa reencarnar e provar a nossa evolução. Porque enquanto a gente vive na espiritualidade por atração magnética, a gente está entre afins. Aí é mais fácil. Vamos reencarnar, colocar na escola, para a gente conviver com a diferença, para a gente conviver na dificuldade e a gente provar. Poxa, rapaz, deixa eu falar aqui uma experiência que eu tive ontem. Vou voltar. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Eu falei, caramba, é só um carro. Não me machuquei, o cara não se machucou. Aí eu saí agradecendo, eu falei, caramba, há 10 anos atrás eu ia ficar aqui desesperado, tarará. Como é bom a gente realmente vir para cá, sair de casa com frio, com sol, com chuva e entender essa doutrina. A gente vai melhorando. É bom. Desculpe, mas vamos lá. Então, gente, é matéria. Não vamos confundir o que é corpo, o que é espírito. Nós somos espíritos nos utilizando da matéria. Eu li só a pergunta, né? Ah, não, já li. 687. Se a população segue sempre progressiva... Ih, rapaz, aqui é outra questão que eu tenho que falar um pouquinho. Ele está perguntando aqui, ó, a população não está aumentando, e a comida, como é que vai ser? Vai ter comida para todo mundo? Por que, mais uma vez, Kardec faz essa pergunta? Porque era uma preocupação de um camarada chamado Thomas Malthus, que era um protestante anglicano, ele era economista. Ele via que o crescimento da população não era o mesmo crescimento da alimentação. Ele ficou preocupado com isso. Então, tem cada situação que ele coloca lá que é esquisita. Não vamos falar aqui, né? Mas o que ele não percebeu? Também não tinha como perceber, porque isso foi mais 1850 e para frente. Que a Revolução Industrial trouxe uma tecnologia que a gente pode hoje produzir com muita propriedade. Que a gente pode ter alimento... Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, Índia, são países que produzem muito alimento. Brasil, coração do mundo, celeiro, né, aquela velha história. Sim, Fábio, então tem comida para todo mundo? Tem sim. Mas por que tem pobreza? Porque o problema é a má distribuição da renda. Porque ainda somos egoístas, orgulhosos. É só ir na feira. Será que se a gente tivesse um controle melhor, o final da feira seria daquele jeito? A própria produção. Na própria produção se perde muita coisa. Pior, quando há um excesso na produção, a gente tem que jogar fora. Porque é o equilíbrio do preço, é a lei de mercado. Por quê? O nosso problema é o nosso egoísmo e orgulho, tá? Será a produção segue sempre? Chegará um momento em que será excessivo na Terra a população? Será excessiva? Aí a resposta dos Espíritos: não. Deus a isso prover e mantém sempre o equilíbrio. Ele mantém o equilíbrio. Tudo bem, a possibilidade do equilíbrio. O desequilíbrio é o fruto do nosso orgulho e
Natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Ok, tudo bem. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Aí. Outra coisa, raça. Naquele tempo se falava raça. Hoje não se fala mais raça, hoje é etnia. Raça é a raça humana. O que a gente ia discutir aqui sobre raça, olha, tem uma linha progressista aí da doutrina espírita que discute um monte de coisa. Repito, a gente pode discutir sim. É só não esquecer o que Voltaire falou lá para um padre, diz uma lenda. Posso não concordar com nada que você fala, mas defendo até a morte o direito de você falar. Você pode chegar para mim e falar um monte de coisa que eu não concordo. Agora, eu vou ter que ter argumentos para mostrar para quem eu quero mostrar que você está errado. Então tá, vamos votar aqui, o Fábio ou o Joaquim? Votamos no Joaquim. Aí o Fábio se revolta e vai lá, dá um golpe, ou o Fábio vai lá, mata o Joaquim. Aí é um erro. Agora, se o Joaquim teve condições de dar a vocês entendimento maior do que ele queria, isso é uma virtude do Joaquim. E se nós tivemos entendimento daquele processo, vamos nos adequar àquele processo. Se no momento futuro, não, agora a gente tem entendimento melhor, é outro processo que a gente quer, legal, Joaquim, agora não é mais o seu processo, agora é do outro. Posso não concordar com nada que você fala, mas defendo até a morte o direito de você falar. Isso vale para tudo. Então tá. 688. Nesse momento, raças humanas que evidentemente diminuem, chegará um tempo que terão desaparecido da Terra. Sim, é isso que a gente já falou, né? Sim, hoje nós não temos mais o Australopithecus, o Homo sapiens. Hoje nós somos sapiens sapiens e somos homem moderno. Então, mais lá para frente, teremos outras características. Cabeção, olhão. 689. Os homens atuais constituem uma nova criação ou são os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos. Somos nós os mesmos espíritos. Mais uma vez, não vamos confundir o que é corpo com o que é o espírito. Os exilados de Capela, né, que vieram 4 grupos, os egípcios, os hebreus, os hindus e os arianos, que saíram aqui dos hindus e vieram para esse lado ocidental do planeta. E já existiam aqui os amarelos e os africanos. Tudo isso a gente está falando de corpo. Tá? Quando vieram esses exilados de Capela, eles se apoderaram, se aproveitaram desses corpos que já existiam aqui e foram lá reencarnando e criaram aí as suas etnias, chamar assim, né? Que são essas etnias dos egípcios. Por quê? Eles traziam as características dos espíritos. Juntaram com este corpo aqui da terra, adequado à condição do espírito que traziam, que eram, juntaram com este corpo, fizeram aí esses grupos e foram evoluindo, foram se distribuindo, né? Mas aí vamos falar que os arianos são brancos e são superiores dos africanos, isso daí é racismo e tal, é outra história, mas nós vamos lembrar sempre que os espíritos que são a essência, os espíritos que trazem a condição moral, o corpo é outra coisa. Agora, se eu sou um camarada que preciso reencarnar na África, na Índia ou na Suécia, aí vai ser o que eu vou poder aproveitar com esta encarnação, independente do corpo que eu vou receber. Então não existe racismo. Existe sim, e muito, porque nós confundimos tudo isso. Porque nós ainda priorizamos a matéria. E existia aqui no século XIX um monte de ciência que ratificava isso. Fenologia, assim, um monte de coisa. Não, se você tem um corpo... Aí deu no nazismo, é outra história. Que foi um erro e a gente sabe disso. Vamos lá. Quantos minutos eu tenho?
2 minutos? Então tá, acabou. Vou pular aqui. Não consegui. Não pula aqui grande, para a gente fechar. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Sim, o que essas raças primitivas traziam de diferença? Gente, como é que a gente vivia, né? Nas cavernas, né? Como é que a gente vivia? Era o predomínio da força ou da razão? Era da força. Era da força. Era uma característica nossa porque nós necessitávamos daquilo. Isso há 1 milhão de anos atrás. E hoje? Ainda existe? Sim. O machismo ainda existe? Sim. Mas, graças a Deus, a gente está aos pouquinhos abandonando. Por quê? Porque nós somos espíritos. Reencarnamos ora mulher, ora homem. E a gente está vendo aí por uma série de condições que a gente está se igualando. Ah, delegacia da mulher. Ah, porque o homem é bonzinho, criou a delegacia da mulher. Não, porque a educação que a mulher foi conquistando deu a ela a condição de hoje ser delegada, ser juíza, promotora. Ela conquistou isso. Em todas as áreas, até na engenharia, a gente vai ver que hoje já tem turmas com um número maior de mulheres. Eu acho o seguinte, nós vivemos até hoje, digamos, pela razão, né? Só que a gente precisa equilibrar. Então agora a gente vai viver pela emoção. Aí a gente vai juntar. A doutrina espírita não é o equilíbrio? A gente vai juntar essa razão com a emoção. E a gente vai perceber que enquanto espíritos aprendemos na razão, agora vamos aprender na emoção. Para que a gente possa chegar realmente na lei de igualdade, na lei de liberdade, na lei de progresso e justiça, amor e caridade. Obrigado pela caridade que tiveram comigo. Agradecemos nosso querido irmão por trazer seus conhecimentos para todos nós. Temos um farto material para que nós possamos pensar, pesquisar, buscar, e assim a doutrina espírita. Uma pergunta, geralmente, busca uma outra e a pessoa, o expositor, vai tirando essas informações, trazendo para cada um de nós. O nosso querido irmão Altivo Panfiro, uma questão do Livro dos Espíritos, toda terça-feira, ele fazia para nós 1h30 em cada questão, o estudo dela. Então, o Livro dos Espíritos, como eu disse, nós temos que ler, estudar sempre. Cada uma leitura, cada um estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, são novos ensinamentos que nós adquirimos. Que o nosso querido irmão, que o nosso querido Mestre Jesus o fortaleça e que haverá outros convites para que o irmão venha aqui trazer seus conhecimentos para nós. Assim sendo, agora nós vamos para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos que os médios se posicione-se diante dos nossos queridos irmãos. E que todos nós continuamos com nossos pensamentos elevados na nossa palestra, para que nós possamos ir absorvendo esses fluidos para nos fortalecer no momento, desses momentos da hora do passe. Fortalecendo sempre o nosso pensamento, pensando em Jesus, pensando nos nossos guias espirituais. E assim, vamos falar com nossos benfeitores. Só temos a agradecer esses nossos queridos irmãos pela acolhida fraterna aqui no SEAP, nos fortalecendo, nos envolvendo nesse amor imenso que nosso querido Pai, que é Deus, tem para cada um de nós. Agradecidos estamos e pedimos que fortaleça a cada um de nós, queridos irmãos, para que nossos mentores possam chegar a nós, nos fortalecer com esses fluidos amorosos e curadores. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Na manhã de hoje, depois de ouvirmos falar bastante, sobre evolução, chegamos ao Evangelho com a pergunta da permissão de se repreender o outro.
esse capítulo, né, capítulo 10 do Evangelho, item 19, 20, temos a resposta e várias respostas que nos conduzem a um entendimento muito simples, que é voltar para Jesus. Olhar para Jesus e responder através da atitude dele se podemos ou não repreender o outro, se podemos orientar o outro. É claro que Jesus deixou muito fácil para a gente a ideia do aprendizado através do amor, através do perdão, através da ideia de não julgamento. Quando decidimos falar do outro, repreender o outro, qual o sentimento que carrega meu coração? Bem, estando no mundo de provas e expiações, a gente sabe que ainda não é o mais puro. Mas qual é o meu esforço? Representar Jesus? Se eu estou falando dentro da minha casa, como ele fala aqui no Evangelho, das responsabilidades que eu tenho para com aqueles que estão sob a minha educação, em outros tempos, seguindo aqui o tema da palestra, fizemos de outra forma que não mais cabe hoje. Não cabe falar que era bonito bater, nunca foi. Também nunca foi respeito isso. Respeito é quando a gente, através do conhecimento que a doutrina espírita, inclusive, nos cobra, o entendimento que o Fábio falou, o pensamento, a reflexão, leva ao respeito a quem nos cria. Aí sim é respeito. Eu não faço, ainda querendo fazer, porque em respeito ao outro, eu mudo a minha conduta. Mas se eu não faço porque o outro vai me bater, eu ainda não respeito ele, eu só tenho medo. E, às vezes, na doutrina espírita, a gente não pode ter receio de falar sobre isso, sobretudo nesse momento tão singelo que é o momento do passe. O momento da gente se perdoar, o momento da gente perdoar o outro. Que a gente possa sempre ir falar com o outro, sim, se temos, né, não só o direito, mas o dever de criá-lo, que possamos falar e orientar e, sim, cobrar condutas. Mas sempre lembrando do Mestre Jesus, sempre lembrando da doutrina espírita, que nos pede desenvolvimento, responsabilidade e, sobretudo, amor. Outro tema muito claro nessa fala aqui é o perdão. Quando a gente fala de falar dos outros, né, repreender os outros, expor os outros, temos que pensar como gostaríamos que fizessem se fosse com a gente. O perdão, ele vem através do silêncio, às vezes. Ele vem através da não representação de uma raiva, de uma dor que o outro nos fez passar. E a exposição do outro, com um sentimento menor, não afeta só o outro, afeta a todos. Afeta a nós, sobretudo. Então, esse momento é um momento também de não nos julgarmos, de não olharmos para ontem e entendermos que as nossas atitudes levam a alguma compreensão de que eu não sirvo para isso ou para aquilo, ou o pior, né, para nada. Não, estamos caminhando. Fábio falou isso muito claro, estamos caminhando. Só temos que refletir, temos que pensar, temos que estudar, temos o Evangelho ao nosso serviço, temos os cursos da casa, mas temos Jesus e Kardec, sempre amparando nossas dúvidas, nossas angústias, nossas dores. Jesus deixou muito claro e Kardec afirmou: somos perfectíveis, mas estamos num processo lento, porque somos lentos, mas estamos com Jesus ao nosso lado,
Estamos com o Evangelho, aqui, capítulo 10. Qualquer dúvida sobre o que a gente está passando, volta lá no capítulo 5, vamos ver as causas das aflições. Vamos entender por que sofremos. Vamos entender, pensar, questionar. É o papel da doutrina espírita. O papel da doutrina espírita não é baixar a cabeça e obedecer. Muito pelo contrário. Não esquece que o nosso líder foi o maior revolucionário de todos, que se chama Jesus. Veio para transformar tudo. Não veio para obedecer. Senão ele se juntava com os hebreus, com os romanos. Ele não ia andar com os pobres, nem com os rebeldes. A gente tem que refletir sempre sobre Jesus e o papel dele na nossa vida. O papel dele no nosso dia a dia, o papel na relação com a família, o papel na forma que a gente comunica, que a gente pensa. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar, agora e sempre. Lembrando sobre o atendimento fraterno, caso alguém queira, algum irmão queira, é só permanecer sentado nos seus lugares. Permanecendo com a nossa mente, o nosso querido Mestre Jesus, pedimos que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça com todos nós, nesse final de semana, nos nossos dia a dias. Pedimos também aos nossos queridos irmãos que todo dia lembre-se de falar com nossos benfeitores espirituais através da prece. Antes de nós irmos dormir, antes de deitarmos, vamos conversar com o nosso querido Jesus, pedindo a Ele sempre apoio, orientação, para que possamos ser homens melhores. E assim, fortalecido nesse amor imenso que esse nosso querido Mestre Jesus, diretor, governador do nosso planeta, esteja sempre presente junto a cada um de nós, para que nós possamos sempre ter atos dignos de um para com o outro e também para com nosso querido Deus, que é Pai, que está sempre acreditando em todos nós. Assim sendo, agradecidos estamos a nossos queridos benfeitores pelo amor imenso que dedica a cada um de nós. E assim, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública, esse encontro amoroso e gostoso da manhã de hoje. Fique com Deus. Graças a Deus.